Meu nome é Márcio Silmeira, eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, na Paraíba. Estou na minha casa que nesse momento está passando por uma reforma. A decisão em fazer essa reforma, onde eu moro, foi pelo simples fato que alguns danos foram sofridos ao longo dos anos na estrutura dessa casa, que precisou de um investimento para reparar essas rachaduras e renovar sua fachada. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Dia 31 de outubro é o dia em que celebramos a Reforma Protestante, o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo no século XVI, a partir de Martinho Lutero, um monge agostiniano que estava insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela Igreja Católica Romana. A atuação de Lutero teve como ponto de partida a divulgação das 95 teses que rapidamente se espalharam pela Europa e surgiu o protestantismo. Causas da reforma protestante que nós vemos no seu aspecto teológico já havia uma insatisfação que algumas figuras do clero católico questionavam determinados princípios do catolicismo romano. Ao longo prazo, pode-se ressaltar, por exemplo, os valdenses, que surgiram na França no final do século XII. E poucos anos antes do início da reforma, existiram os pré-reformadores, como John Wycliffe, John Huss. O primeiro criticava o acúmulo de poder político e os desvios da igreja dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. O segundo tecia críticas parecidas contra o enriquecimento da igreja e a venda das indulgências. A insatisfação e as críticas da Igreja Católica tiveram seu ápice com Martinho Lutero, que estava insatisfeito com certas condutas da igreja, sobretudo com as indulgências, que eram comuns na Igreja Católica da época. Nesse contexto, essa prática acontecia por meio de pagamentos feitos pelos fiéis para a igreja em troca do perdão de seus pecados. Além disso, o Papa Leão X havia oferecido indulgências para aqueles que contribuíssem com dinheiro para a construção da Basília de São Pedro. Lutero tinha também discordância de conteúdo teológico a respeito da salvação e de outras práticas e ações da igreja. Com isso, o monge elaborou um documento conhecido como as 95 teses. A partir de então, suas ideias, Lutero se espalhou pela Europa com rapidez. Nesse momento, a intenção de Lutero não era romper com a Igreja Católica. Ele queria apenas que se realizasse uma reforma em determinadas questões. O rompimento de Lutero com a Igreja Católica só aconteceu quando foi excomungado pelo Papa em 1521. 95 teses de Martinho Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis, que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários e sem precisar de indulgências. A base teológica de Lutero baseava-se em um versículo bíblico que afirmava que o justo viverá pela fé. Aqui Lutero passou a defender a ideia de que não eram as boas obras, as boas ações que salvariam uma pessoa, mas sim a fé. A construção teológica iniciada por Martinho Lutero deu origem a um princípio conhecido como as 5 solas. Sola fide, somente a fé. Sola scriptura, somente a escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E sola Deo gloria, somente Deus e a sua glória. As 95 teses se espalharam com rapidez pela Europa, por conta da imprensa criada em 1430 por Gutenberg, a qual permitia a cópia da impressão de livros numa velocidade inédita para a época. Com isso, as ideias de Lutero propagaram-se, conquistaram seguidores em toda a Europa. Um registro importante é a famosa imagem de Martinho Lutero propagando suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. As ideias de Lutero se espalharam pela Europa e resultaram na conversão de milhares de pessoas, no surgimento de outros reformadores, como João Calvino. Com isso, o protestantismo foi consolidando-se como uma vertente religiosa e dentro do surgimento dos ramos do protestantismo histórico, como o anglicanismo, a qual faço parte. Um importante teólogo de referência foi Thomas Cranmer, que elaborou o Locke, livro de oração comum, para facilitar o acesso da Bíblia Sagrada na língua do povo. A herança deixada pela vida de William Tyndale. Vai lá no meu canal depois e assiste com exclusividade a história desse homem de Deus, que morreu numa fogueira fazendo uma oração dizendo: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Isso porque suas traduções para o inglês não eram permitidas. E graças aos esforços desses incansáveis mártires da fé, hoje podemos
com todos os frutos, colher o que o protestantismo ao longo da história tem trazido, como a educação pública, separação do governo da igreja, a liberdade de expressão e acesso à Bíblia e, consequentemente, a outros livros que foram algumas das grandes conquistas da Reforma Protestante. Como disse Cranmer, as Escrituras devem estar com frequência em nossas mãos, diante dos nossos olhos, em nossos ouvidos, em nossas bocas, mas sobretudo em nossos corações. Que nesses 503 anos de Reforma Protestante possamos ser, como disse Lutero, Ecclesia Reformata et semper reformada secundo verbum Dei. A Igreja reformada, sempre reformando de acordo com a palavra de Deus.